Bom, prosseguindo no estudo de evangelhos, nós estamos na página 91. Eles fizeram diversos interrogatórios, 4 interrogatórios a Jesus, né? Primeiro, os fariseus interrogaram com que autoridade fazem isso, tá ok? Depois, no segundo interrogatório, foram sobre o tributo a César. O terceiro foi dos saduceus sobre a ressurreição. E o quarto foi do doutor da lei, ok? Sobre o grande mandamento. E agora Jesus faz uma interrogação a eles, né? Eu acho esse diálogo aqui espetacular, irmãos. Eu acho esse diálogo espetacular. É um dos momentos, assim, que eu acho muito bonito, porque, claro, a resposta de Jesus são espetaculares. E agora Jesus vem com uma pergunta para eles, que é uma questão também que nós temos até hoje para respondermos, tá bom? Bom, então, vamos começar por Marcos, capítulo 12. Lembrando sempre que eu estou fazendo uma proposta de nós fazermos uma harmonia dos evangelhos. Eu não sou o primeiro a propor isso na história, eu deixo sempre claro com vocês, tá ok? Eu não sou o primeiro a propor isso. E é fundamental para nós entendermos bem a mensagem de Jesus, né? Então vamos começar por Marcos, capítulo 12, e depois vamos para Mateus 22. Então mantenha a sua Bíblia aberta nesses dois textos, tá ok? Marcos 12, 35 diz o seguinte: e falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Ou seja, para confirmar para vocês, ele está no templo. Todo esse diálogo está ocorrendo no templo, tá bom? O versículo, agora vamos para Mateus, capítulo 22, versículo 41. Então, Marcos deixa claro que ele estava no templo e Jesus faz essa pergunta, e ele, até um escriba havia acabado de responder Jesus de uma forma bonita. Jesus Cristo disse que ele estava próximo, né, do reino de Deus, não estava longe, né, estava próximo. Então Jesus agora ele faz uma pergunta, versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Messias, em grego, Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Bom, esse texto, quando ele fala de Davi, ok? Vamos abrir lá no Salmo 110, se vocês quiserem ler, o Salmo 110, o versículo 1. Para vocês poderem entender aquela questão que eu sempre falo para vocês sobre a questão do hebraico e do idioma que Jesus está usando no Novo Testamento, tá bom? Salmo 110, versículo 1, que diz: observe na sua tradução, eu não sei se a sua tradução segue esse padrão, né, que algumas traduções seguem, mas na minha Bíblia está traduzida assim, né? Disse o Senhor, aí está Senhor todo em maiúsculo. Em hebraico significa que aqui está o tetagrama sagrado, né? O nome de Deus, traduzido também por eu sou, ok?
Então, que a melhor pronúncia seria, né? Diz Iavé ao meu Adonai. Essa seria a expressão. Por quê? A primeira deve estar Senhor todo em maiúsculo, e a segunda deve estar Senhor com a primeira em maiúsculo e restante minúscula. Existem traduções, eu estou vendo aqui, a versão revisada diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Tá bom? Aí depende da tradução que você está lendo. Então, no original hebraico está escrito: disse Iavé ao meu Adonai, assenta-te à minha direita até que põe os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Então, Jesus Cristo, ele usa esse texto, né? Tá bom? Disse o Senhor ao meu Senhor. É muito provável que em aramaico Jesus tenha usado a expressão Iavé. Tá bom? Porque aramaico é um idioma muito próximo do hebraico, né? Então, Jesus, lembrando que o idioma que Jesus usava nas suas pregações era o aramaico. Então, Jesus provavelmente disse Iavé ao meu Adonai, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. O versículo 45 diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Porque Davi chama o Messias de Iavé e de Adonai. Eles não conseguiram responder. O versículo 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Bom, qual a resposta que nós temos para esse texto? Jesus Cristo está tentando ensinar a eles sobre a sua eternidade e sobre a sua humanidade. Ele era homem. Então, como homem, ele é filho de Davi. Mas como Deus, ele não é filho de Davi. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Eterno. Okay? Então, para os judeus, até hoje, eles não conseguem aceitar o Messias como Deus. Bom, Jesus deixou essa pergunta. Se você algum dia estiver conversando com um judeu para tentar mostrar a ele que Jesus é o Cristo, um dos textos que eu uso é esse aqui. Jesus Cristo, ele usa o salmista, mostrando que o salmista se dirige ao Messias chamando ele de Senhor, de Iavé, mostrando que ele é eterno também. Ou seja, o Messias não seria só homem. Até hoje, os judeus acreditam em um Messias que seria homem. Tem um judeu muito famoso, considerado um dos maiores intérpretes do judaísmo, um homem chamado Maimônides, e ele diz que o Messias, quando vier, ele viveu cerca de 900 anos atrás, ele diz: o Messias, quando vier, ele vai reinar, e após a sua morte, os seus filhos reinarão depois dele. Ou seja, Maimônides acredita que o Messias será um homem comum que vai nascer e morrer. E Jesus deixou esse texto para a meditação, que os fariseus não conseguiram responder, que Maimônides, vamos dizer também, não tem essa visão, que o Messias é o próprio Deus eterno que veio tomar forma humana para salvar a humanidade, porque ele precisava de um homem inocente. E todo aquele que nascia dos homens já nascia com pecado. Então a humanidade, para ser salva, precisava de um inocente. Esse é um ponto que nós temos que apresentar aos judeus. Eu já pedi a vocês outros momentos para orar. Eu tenho um projeto, tenho um livro, um Rabino Conversa com Jesus. Eu comprei esse livro, é um livro até que ele não é mais vendido, eu comprei ele no sebo. E eu espero ainda ter a oportunidade de escrever uma resposta àquele rabino. O livro seria mais ou menos Um Pastor Conversa com um Rabino que conversou com Jesus. E para mostrar exatamente pontos como esses, respondendo o livro dele, né?
e pontos como esse que são uma evidência de que o Messias, ele não é um homem como eles acreditam, tem que ser um Deus eterno, como o próprio Antigo Testamento, o próprio Davi profetizou, né? Bom, retorne a Marcos capítulo 12, versículo 37, nessa harmonia dos evangelhos. Marco conclui: e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Eles estavam no templo, ok? E havia ali então uma multidão que estava ouvindo Jesus, eles procurando, principalmente naquele questionamento se era lícito pagar tributo a César, querendo colocar a multidão contra Jesus, não conseguiam. E toda a conclusão desse diálogo é um engrandecimento de Jesus, e as autoridades vão ter que realmente matá-lo sem conseguir um motivo. Vão procurar no julgamento e eles não conseguirão, a ponto que Jesus, para que eles, né, então consigam, entre aspas, um motivo. Jesus Cristo diz: em breve verão o Filho do Homem vindo na glória, com grande poder. E aí o sumo sacerdote faz o espetáculo, rasga as vestes, diz que ele blasfemou, tá bom? Então Marcos conclui dizendo que a grande multidão, ali havia uma grande multidão, e ouvia. Por que havia uma grande multidão? Estava se aproximando a Páscoa. Faltavam 3 dias para a Páscoa. Faltavam 3 dias para a morte de Jesus. E para a população, eles chegavam sempre antes da Páscoa, porque no dia anterior, para nós é dia anterior, para o judeu já era o próprio dia, né? Porque a Páscoa para o judeu começava às 18 horas do 13º dia de Nissan, né? Do primeiro mês. Para nós ainda é o dia anterior, né? Então eles chegavam antes, porque eles participavam dessa refeição anterior. Vai ser a refeição que Jesus vai comer com os apóstolos, ok? Na noite anterior ele come essa refeição. Então a população estava se concentrando em Jerusalém. A população de Canaã, considerando a Judéia, Samaria, Galileia, Pérea, toda aquela região da Terra Santa, vou chamar assim, Canaã ou Terra Santa, e também os peregrinos. Haviam grandes comunidades de judeus em Roma, na Grécia, no Egito, na Babilônia. O próprio Hilel, ele tinha vindo da Babilônia, ele não nasceu em Israel, ele nasceu na Babilônia e veio para Israel. Na Pérsia, na Mesopotâmia, né, da região da Síria, haviam comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo antigo. Okay? Então, nesse período, Jerusalém ficava realmente muito cheia, porque havia um compromisso dos judeus de virem uma vez em Israel para celebrar uma das festas, ou a Páscoa, ou Pentecostes, tá bom? Ou Tabernáculos, que era junto do Yom Kippur. E então, realmente, quando Marcos diz aqui uma grande multidão, Jerusalém nesse período ficava lotada. O comentário no nosso livro diz: quando Jesus se recusa a ser chamado de filho de Davi, ele nos ensina que, como homem, Jesus é filho de Davi, mas como Deus, ele é Senhor de Davi. Ok? Bom, vamos ler também, eu coloquei aí como sugestão, vamos ler também Miqueias capítulo 5, versículo 2. Tudo isso são textos que nós podemos citar do Antigo Testamento para mostrar aos judeus que a interpretação que eles têm até hoje de que o Messias vai ser um homem comum, essa interpretação ela está errada de acordo com o texto do Antigo Testamento. Tá bom? Bom, primeiro Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata,
falando da cidade de Belém. Posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui, no original, ele foi chamado de Adonai. Bom, eu digo para um judeu também que hoje essa profecia praticamente não tem como se cumprir. Quem nasce em Belém hoje, ele é palestino. Por quê? Porque Israel entregou essa cidade para o governo palestino. Para o governo palestino. Então, eu me lembro até, foi no ano de 1994, e na época estava vivo um homem chamado Yasser Arafat, que era o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E esse Yasser Arafat, isso foi próximo ao Natal. Então o Yasser Arafat ainda falou o seguinte: estamos aqui comemorando o Natal, que é o nascimento de um palestino chamado Jesus. Porque ele falou, agora essa cidade pertence aos palestinos, então Jesus era um palestino. Um absurdo, né? Mas ele falou isso. Bom, vamos ler também Provérbios 8, 23, que está escrito: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Falando, né, da sabedoria, dizendo que a sabedoria é eterna. E é uma profecia sobre o Messias, né? Então, sobre Jesus. Eles devem rever, mas até hoje eles esperam um Messias humano. E quando vocês veem os judeus lá hoje, aparece aí no YouTube, eles falando de um Messias que está chegando, fiquem atentos, porque esse Messias é, na verdade, um racidista. Racidismo é um movimento, um espiritismo judaico fundado há 200 anos atrás por um homem chamado Baal Shem Tov, que se dizia descendente de Davi, mas que na verdade nós sabemos que nem judeu ele é, um descendente de Davi. Mas esse homem ele é um espírita, porque ele acreditava que, dizia, né, que um espírito de um profeta do passado, o espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão, que esse espírito aparecia e ensinava alguma coisa das escrituras para ele dizia isso. Nós sabemos que os espíritos não voltam a esse mundo, então ele é um espírita. O Messias que está sendo anunciado, que está chegando em Israel agora, eles dizem que são os seguidores desse Baal Shem Tov, né? Ou seja, é um Messias espírita, exatamente como a Bíblia profetiza, que é o anticristo.